Senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos ao último dia da ESG Week 2024, com a sessão From Ambition to Action, Fast Tracking Decarbonization through Setting Credible Science-Based Targets, da UN Global Compact Network Portugal. A ESG Week 2024 é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, que conta com o Banco Montepio como Pioneer Main Sponsor, o IAPMEI como Main Sponsor e a UN Global Compact Network Portugal como parceiro estratégico. Conta ainda com a parceria e apoio do Turismo Portugal, Bondalti, CCA Law Firm, MEL, El Corte Inglês, Pedra Base, Securitas, Universidade de Coimbra, Associação Portuguesa de Leasing, Factoring and Renting, APSER, Ascendi, Karma, Grupo Bell, Aliança ODS Portugal, EPAL, Grupo Águas de Portugal, United Nations Association de Portugal, UNA Portugal. Damos início à sessão com Mário Parra da Silva, Presidente da UN Global Compact Network Portugal. Bem, bom dia a todas e a todos. Muito obrigado pela vossa presença, antes de mais. Muito obrigado ao IAPMEI, mais uma vez, pela gentil cedência deste excelente espaço. Muito obrigado também aos nossos oradores, que vão enriquecer esta sessão com os seus contributos. E também, muito importante, muito obrigado à equipa que fez isto, porque eu não faço nada, eu sou só o Presidente. Quem fez isto tudo é uma equipa liderada por Ulisses, que tem sido de uma eficácia extraordinária. Também muito obrigado à nossa diretora executiva, que é a autora desta sessão propriamente dita, a nossa Anabela Ribeiro, e acima de tudo, muito obrigado às Nações Unidas. Eu corporizo esse agradecimento às Nações Unidas na Eliana. A Eliana está ali e é representante do Global Compact Angola e veio tomar parte da nossa sessão, assistir, participar, também trazer-nos o seu contributo. A rede angolana está em organização, a pessoa que é executiva em Angola foi designada pelo Central Office, de modo a que represente diretamente as Nações Unidas, trabalha em conjunto com as Nações Unidas Angola, aliás, nas próprias instalações das Nações Unidas Angola, e tem um papel decisivo, acho eu, no sentido de levar a economia angolana a compreender os 9 princípios do Global Compact, mais o 10º. Os 9 princípios são princípios sobre direitos humanos, princípios sobre direitos laborais e princípios sobre direitos ambientais. O 10º é o combate à corrupção. É relativamente normal, não é coisa para ficarmos escandalizadíssimos,
que no início dos países haja alguma forma alternativa de cobrar impostos. Esta é a expressão elegante que se usava na Arábia Saudita há 30 anos atrás para descrever como é que os membros da família real cobravam diretamente impostos à indústria e à atividade económica de uma forma geral. Mas também no Dubai era igual. Com o tempo teremos de conduzir esses países, até como parte da nossa obrigação, no sentido de fazerem negócios de outra maneira. A comunidade internacional obriga e as Nações Unidas são a entidade melhor posicionada, porque são a única organização multilateral com a representação legal de todos os Estados-membros, praticamente todos os Estados do mundo, e com uma autoridade que não é discutida. Eu sinto particular orgulho pelo facto do secretário-geral atual ser um português e uma pessoa que muitos de nós conhecemos. Acho que muita gente conhece pessoalmente o António Guterres. Eu comecei a trabalhar com ele como meu professor em 73 no técnico de sistemas lógicos. Imagino que ele ensinava. E depois, ao longo da minha vida, tive várias ocasiões em que ele foi meu chefe, meu colega, etc. E é um grande orgulho tê-lo como secretário-geral, principalmente neste ano, 2024, que é o ano do digital. O digital pode ser... há uma expressão cristã que eu acho muita piada, que é quando Deus fecha uma porta, abre logo uma janela. E eu acho que, perante todas as dificuldades que o mundo experimenta acerca das alterações climáticas, há uma janelinha que se está a abrir, chamada digitalização, que permitirá fazer muito daquilo que é a atividade humana com muito menor consumo energético. Atualmente, o problema, por exemplo, dos grandes data centers, que são altamente consumidores de energia, até o grande problema é arrefecer aquilo, por isso fazem-nos debaixo d'água a uma certa profundidade para que o oceano, com a sua baixa temperatura, os arrefeça naturalmente. Mas também me lembro, penso que aqui as pessoas não se recordam, das primeiras bandas desenhadas onde entravam computadores. Era uma coisa gigantesca chamada ENIAC e outras coisas assim. E depois foram cada vez mais pequeninos. E hoje o poder de um computador que ocupava um quarteirão está dentro do nosso portátil. Portanto, acho que o rumo da informática será, sem dúvida nenhuma, gastar cada vez menos energia. Também, por outro lado, aproveitaremos cada vez melhor formas alternativas de energia e há de haver um momento em que isto começa a curvar. Neste momento, a temperatura no planeta continua a aumentar, mas temos todos forte esperança de que haja um momento em que comece a descer. Não é que este processo seja isento de inimigos. Não é. Nós na APE nunca falamos de política, porque a APE é uma entidade empresarial e as empresas não têm política, trabalham com qualquer partido. Mas as Nações Unidas têm que ter uma visão política da realidade. São um organismo de Estados, são uma federação de Estados, portanto têm que ter uma visão política da realidade. E há uma coisa que poucas vezes é dita, é de que as alterações climáticas vão castigar essencialmente o hemisfério sul. E dentro do hemisfério norte vão castigar essencialmente aquilo que nos Estados Unidos chamam Sun Belt, os Estados do Sul. E na Europa também, o Sun Belt da Europa, ou seja, Portugal, Itália, Grécia, Espanha, por aí afora. Em contrapartida, podem ser uma magnífica notícia para os Estados do Norte. A Sibéria descongelará, o Canadá torna-se o novo Midwest, o Ártico tornar-se-á uma fonte de recursos fantástica, navegável. Portanto, nem toda a gente olha para as alterações climáticas como uma catástrofe da humanidade. Há quem olhe para as alterações climáticas como uma grande oportunidade de negócio. Esses não estão no Global Compact. No Global Compact nós temos uma firmíssima determinação de combater as alterações climáticas, porque somos uma representação do mundo, não apenas dos Estados do Norte ou dos interesses do Norte. As Nações Unidas representam toda a humanidade. E sabemos perfeitamente que um aumento de 2 graus vai traduzir-se no hemisfério sul
em sucessivas catástrofes, como agora estão a suceder as chuvas torrenciais no sul do Brasil, e já ameaçam que virão ainda mais chuvas torrenciais. O meu avô ensinou-me que a água nunca fica lá em cima. Nunca. É verdade. O planeta é fortemente homeostático e se aumenta a temperatura, aumenta a evaporação. Se aumenta a evaporação, vai mais água lá para cima. A água não se aguenta lá em cima. Vai globulizar-se e um dia destes cai. A questão é que cai de repente. E cai de maneira que, em vez de alimentar o solo, destrói a camada superficial. Leva tudo. É boa notícia para os peixes, alguns peixes, mas em contrapartida, como eles têm que comer aquilo misturado com plástico, é capaz de não ser inteiramente uma boa notícia. Portanto, nós estamos naquilo que o António Guterres chama uma emergência, uma situação de pré-catástrofe. O secretário-geral termina as suas intervenções sempre com uma nota de esperança. E eu também termino, porque se não houvesse esperança, não estávamos aqui. E não estávamos em todo o mundo, e não estavam tantas entidades a preparar-se. Neste momento eu estou um bocadinho em cima do fio da navalha porque estou à espera de uma resposta. Uma resposta relativa à presença de Portugal e à participação de Portugal na próxima COP. Eu acho que Portugal tem que participar na próxima COP. A Universidade de Coimbra quer participar na próxima COP. A EDP quer participar. Toda a gente que mexe alguma coisa quer ter uma participação na COP. Estamos à espera que o Governo diga o que é que acha. Bem, o Governo é recente, portanto ainda não sabe muito bem o que é que acha, mas o Secretário de Estado da área respectiva aparentemente deseja. A questão é que o anterior Ministro destinou 1 milhão de euros para a participação de Portugal na COP no Dubai, e este não sei se terá 1 milhão de euros para destinar. Uma coisa nós sabemos, o Global Compact terá sempre o seu lugar e nós estaremos lá representando Portugal no pavilhão do Global Compact, de lá por onde der. Mas gostávamos muito que houvesse uma representação mais forte de Portugal na COP. A COP pode, muitas vezes, ser narrada na comunicação social como tendo sido foi um falhanço, não se conseguiu. Não é verdade. Acontece que nas organizações multilaterais, como nas Nações Unidas, o valor mais essencial é o da negociação, é o do consenso, é o do equilíbrio. É chegar ao fim e haver um largo consenso sobre o que se conseguiu. Não adianta nada termos uma decisão em que 51% dos países decidiu fazer, porque basta que 40% dos países decida não fazer e continua tudo estragado. Nós temos que obter consensos e todos nós sabemos que um consenso que elimina os combustíveis fósseis tem terríveis consequências sobre o emprego. E, portanto, temos que olhar para o emprego, temos que olhar para a forma como as pessoas ganham a sua vida e têm os seus sustentos, um pouco por todo lado. Portanto, não é assim tão fácil. Nós temos um modelo de desenvolvimento, o modelo de desenvolvimento gerou o que gerou, e para modificar as fontes de energia, toda a gente sabe, o António Guterres dilo vezes sem conta, que necessitamos outro modelo de desenvolvimento. Não há esperança em tornar o atual modelo de desenvolvimento sustentável. Não há. Há esperança de tornar sustentável o modelo de desenvolvimento outro, porque o atual não tem conserto. O atual modelo de desenvolvimento gera os problemas que nós hoje conhecemos. Saem desta forma de produzir. Temos que encontrar outra forma de produzir. Já mais ou menos temos uma noção de quais as características dessa outra forma, mas mudar para ela é muito complicado. Eu tenho feito reuniões com uma série de empresas e que perguntam-me isso mesmo. Desculpe lá, nós fabricamos, vou inventar, cimento. Como é que nos tornamos uma empresa sustentável? Aquilo é um forno enorme, cozer pedra. O que é que podemos fazer? Vocês saberão de certeza melhor do que eu. Eu não sei nada sobre cimento, mas vocês sabem. E se tentarem arduamente, vão anunciar um cimento sustentável. Feito com menos energia, com materiais recicláveis, já está a suceder. Mas também pode suceder noutro tipo de entidades. Por exemplo, fazemos roupas. Roupas é uma das maiores indústrias do mundo. Podemos usar materiais recicláveis? Claro que pode. E podemos usar roupas feitas a partir de materiais recicláveis? Claro que sim. Mas melhor ainda, podemos usar menos roupas. Perguntem às pessoas quantos sapatos têm guardados no armário. Saíram de moda.
ou quantas malas, ou quantos casacos, ou quantas calças, ou quantos... Talvez tenhamos que olhar de outra maneira para a roupa, não olhar tanto para o poder decorativo dela, mas olhar também para o poder do agasalho. Enfim, a roupa tem várias funções, não é? Ou talvez possamos compaginar o poder decorativo com a sustentabilidade. É outro desafio. Então, e casas? Casas, cada um deve comprar a sua casinha, idealmente até ter 3. É assim que nos educaram. Não, foi assim que os empréstimos bancários nos educaram. Para conseguir muitos empréstimos bancários, quando tinha uma casa, convencia-se a comprar outra na praia. Depois nunca lá vai, porque, entretanto, não gosta de ir sempre à mesma praia. Pode alugar? Não, não pode. Acaba por ser uma ruína. Portanto, talvez tenhamos que rever isso. Mas há soluções. Na Dinamarca, por exemplo, o co-living é hoje já uma discussão perfeitamente aberta. Mas também a própria construção de casas pode ser completamente reorganizada. As casas podem ser assembladas e depois desassembladas. E uma casa que é assemblada pode ter os seus componentes feitos a algures, de maneira altamente mais económica e altamente mais sustentável. E, aliás, a doutora está no laboratório que mais sabe sobre esta matéria e vamos ter o prazer de ouvir. Ou seja, há um vasto movimento de reorganização geral da economia para criar um novo modelo baseado não no ter, mas no ser, baseado no usufruir, mais do que no possuir. E este modelo será extraordinariamente mais sustentável e trará uma redução drástica dos consumos de energia, porque a energia não é reciclável. Infelizmente, tudo é reciclável, menos a energia. Segundo princípio da termodinâmica, para quem estudou engenharia, não é reciclável. A energia cresce sempre. Porque a energia não existe. O que existe é a capacidade de transformar uma forma de energia noutra. É isso que existe. A energia só por si é um conceito físico. O que existe é o trabalho, que é a transformação de uma energia noutra. E quando isso acontece, dissipa-se de uma fonte quente para uma fonte fria. Toda a gente sabe isto desde que tenha estudado um bocadinho de termodinâmica. Infelizmente, muitas das doutrinas de combate às alterações climáticas foram feitas por pessoas que nunca tinham ouvido falar de termodinâmica e que acham que a energia é reciclável. Não, não é. A única maneira de diminuir a quantidade de energia é gastar menos energia. Ponto. E regressamos à digitalização. Este é o ano da digitalização. No próximo mês de setembro, o António Guterres porá em discussão a Cimeira do Futuro. Como parte integrante da Cimeira do Futuro está uma coisa que tem um nome parecido com o nosso, para o nosso orgulho, chamado Global Digital Compact. Global Compact foi uma marca das Nações Unidas com tanto sucesso, uma iniciativa tão bem sucedida, hoje tem 25 mil entidades. Eu não sei qual é a parte do PIB que está dentro do Global Compact, mas é gigantesca. E, portanto, agora uma iniciativa digital chama-se também Global Compact. Para não se chamar totalmente Global Compact, chama Global Digital Compact. Ainda não é uma organização, é uma iniciativa. Não é uma organização. Poderá tornar-se uma organização no futuro, quem sabe. Mas é esta responsabilidade que está em cima da rede do Global Compact portuguesa e dos seus aliados, amigos, parceiros, companheiros de viagem. Já se sabe que o Global Compact não está aberto a entidades todas, está aberto a entidades empresariais. No entanto, temos o mandato das Nações Unidas no sentido de tentarmos ter o máximo de aliados possível na economia, na administração pública e também deitar um olho com um convite às universidades, às ONGs, no fundo, fazer aquilo que é importante para as empresas. É que todas as suas partes interessadas, o seu ecossistema, se sintam envolvidos e ajudem na criação desta nova economia, que tem de criar valor, senão nega-se a si próprio, mas tem que o fazer com valores. É tudo. Boa sessão. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos passar agora a um painel moderado por Anabela Vaz Ribeiro, Executive Director da UN Global Compact Network Portugal, e que conta com a intervenção de Joana Veloso, Diretora do Departamento de Ações Climáticas da Agência Portuguesa do Ambiente, Maria João Veiga Gomes,
da direção da Academia AICEP, O Nuno, se calhar, Gonçalves, vogal do Conselho Diretivo do IAPMEI, e Teresa Ponce Leão, presidente do LNEC. Maria João, se faz favor. Bem, bom dia. Estamos a começar aqui já com considerável atraso e temos um convidado nórdico online e, portanto, vou tentar ser aqui muito direta e pedir aqui aos nossos convidados para darem respostas dirigidas e curtas para ver se nós conseguimos aqui recuperar o atraso. Ora bem, a nossa sessão vai abordar aqui, obviamente, o tema das alterações climáticas. O vídeo era fácil de perceber pela explicação, e o nosso foco vai ser naquilo que são os esforços que é necessário fazer para que nós consigamos ainda alcançar o Acordo de Paris. Segundo os últimos estudos, ainda é possível manter o limite da temperatura em 2 graus, ainda é possível trabalhar para 1,5 grau, embora obviamente, enfim, existam aqui alguns desalinhamentos naquilo que são os objetivos de redução das emissões que são colocados pelos países, e sobre isso iremos ter aqui uma intervenção da doutora Joana da APA também para nos dar um bocadinho de luz sobre essa matéria. Do ponto de vista empresarial, vamos focar a nossa atenção sobre as empresas que apresentam metas alinhadas com a ciência. Teremos um painel sobre esse ponto em particular e nós aqui vamos ver, do ponto de vista deste painel, que tipo de políticas é que existem, que tipo de enquadramento é que existe para incentivar esses comportamentos e para incentivar esses esforços e compromissos que sejam muito ambiciosos para conseguir alcançar este objetivo global. Portanto, se calhar eu começava pela doutora Teresa. Portanto, eu vou dispensar apresentações porque elas estão aqui em cima e, portanto, toda a gente pode ver quem são as pessoas e também são subejamente conhecidas. Porque tem participado sempre nas conferências das alterações climáticas. O engenheiro já fez ali um enquadramento sobre essa matéria. Na sua visão e pela experiência, enfim, de muitos anos sobre esta matéria, o que é que tem para nos dizer? O que é que acha que é o estado atual? Muito bem, muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos e a todas. E gostava de ser aqui um elogio à nossa conferência inicial, preferida pelo engenheiro Parra da Silva, que de facto foi inspiradora e tocou em pontos importantíssimos, nomeadamente na questão da digitalização, na questão do degrowth. Ele não falou no degrowth, mas nós precisamos de continuar a ter o nosso conforto, o nosso dia-a-dia, mas com menos, consumindo menos. E só não gostei muito da questão das roupas, porque me lembro dos romances que eu gostava muito do Stephen Saylor sobre Roma. Ele casou com uma escrava e a escrava era vaidosíssima. Mas focando naquilo que me questionou sobre as conferências onde tenho participado, não só nas Nações Unidas. Já agora faço aqui um disclaimer: eu faço parte de um grupo das Nações Unidas que se chama Expert Group on Resources Management e lidero um subgrupo que é o United Nations Resource Management Systems e que se destina em particular a olhar para as cadeias de valor, para os processos, todos ligados à transição energética, e para conseguirmos identificar de que forma é que conseguimos criar valor com valores, como nos disse o engenheiro Parra da Silva. E de facto, estamos num momento em que o digital é importantíssimo para que consigamos garantir essa responsabilidade no olhar para as cadeias de valor, olhando para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e olhando de que forma é que eles estão em linha com o Environmental Sustainability Governance. Dito isto, nós vimos que da última COP, onde se falou muito do First Global Stocktake, o Stocktake não é possível se não conseguirmos contabilizar tudo o que fazemos. E eu gosto muito, e desculpem a palavra em inglês, se não tivermos accountability na avaliação dos nossos processos.
todos os processos que estão no nosso dia-a-dia são processos ligados à cadeia de valor. Eu dou um exemplo, por exemplo, na questão da construção sustentável, da construção modular, na utilização de mais eficiente de materiais para a construção, e nós temos um projeto do LNEG que visa estudar o passaporte digital para garantir que estamos a utilizar melhor os materiais para a construção e para conseguirmos ver qual a origem desses materiais e quais as necessidades de consumo desses materiais e otimizar os processos. Portanto, este é um exemplo, mas, por exemplo, um outro exemplo paradigmático e que foi o primeiro exemplo, se não estou a cometer nenhum erro, usado pela Comissão Europeia para pôr em marcha a EU Taxonomy. E, de novo, a EU Taxonomy olha para o processo, eu não disse o exemplo é a produção e consumo de hidrogênio, olhar para toda a cadeia de valor e, mais uma vez, aqui, sem digitalização, não conseguimos ser eficazes nos resultados que obtemos, não conseguimos ser rigorosos. Portanto, o que eu tiro de todas as participações, seja nas Nações Unidas, seja nos Eurogeosurveys também, que olham muito para, que estão neste momento muito debruçados para os Critical Raw Materials, mas nós precisamos dos Critical Raw Materials para a transição energética e, portanto, estamos em linha. No LNEG, por exemplo, criamos uma nova unidade que se chama Avaliação Económica de Recursos, que trabalha em conjunto com a Geologia para identificar de que forma é que nós conseguimos, e isso já está identificado pelo LNEG, qual o potencial dos Critical Raw Materials em Portugal, mas de que forma é que esses Critical Raw Materials vão ser necessários para o consumo na indústria e de que forma é que nós conseguimos que essas cadeias de valor são sustentáveis e otimizadas. Muito bem, muito bem. Obrigada pelo seu resumo. Já nos deixou aqui duas ideias significativas para que os objetivos possam ser cumpridos. Passava aqui então à doutora Joana, portanto, aquilo que é o mainstream da conversa sobre esta matéria é que para nós conseguirmos alcançar o objetivo de limite da temperatura e, portanto, para chegar ao 1,5 graus, precisamos que os países tenham metas ambiciosas, aquilo que se chamam as National Determined Contributions. Sendo a APA a maior autoridade do país em clima, explique-nos lá um bocadinho o que é isso. Ok. Queria desde já também dar aqui os parabéns à organização e também à Associação Empresarial de Ética por organizar esta semana tão importante. E aqui à Global Compact também pelo convite que nos fez, porque nós gostamos sempre de vir explicar e desconstruir um bocadinho aquilo que são as negociações internacionais também aqui no âmbito do Acordo de Paris. De facto, o Acordo de Paris trouxe-nos aqui uma grande alteração e uma grande novidade face àquilo que acontecia anteriormente com o Protocolo de Kyoto. E trouxe aqui uma responsabilidade partilhada entre todas as partes e não existe, digamos assim, uma meta estabelecida por parte. Existe sim a necessidade das partes apresentarem aquilo que vai ser a sua contribuição nacionalmente determinada. Aquilo que o Acordo de Paris nos diz é que a cada NDC, que é a sigla utilizada comumente para designar essas contribuições, cada NDC devemos aumentar a nossa ambição. Devemos caminhar todos para uma NDC economy-wide, portanto, que abranja todos os setores e todos os gases. E, portanto, não há uma NDC, digamos assim, standard para todas as partes. Cada um vai contribuir com aquilo que conseguir e deve ser sempre, deve ir contribuindo sempre com o esforço maior possível. Isto trouxe aqui uma alteração grande de paradigma.
Portugal insere-se neste caso, não tem uma NDC própria. Claro. Portugal tem uma NDC que é uma NDC partilhada com os outros Estados-membros, é uma NDC que é comum à União Europeia e, portanto, é assim que se apresenta, digamos assim, junto das outras partes a nível internacional, é como uma NDC partilhada e comum com os outros Estados-membros. Portanto, muitas vezes as pessoas pensam que a nossa meta de neutralidade ou as nossas metas nacionais que estão no PNEC são elas próprias o nosso contributo para esta NDC. Não são. A nossa NDC é comum e Portugal e os outros Estados-membros, quando falam nas COPs, falam a uma só voz. Portanto, as partes não intervimos enquanto parte. Falamos a uma só voz, normalmente representados pela Comissão Europeia e pela presidência rotativa do Conselho, que estiver em funções. E, portanto, isto é uma conjuntura um bocadinho diferente de outras partes, ao fim e ao cabo. E é das mais ambiciosas, não é? E é das mais ambiciosas pronto. também é das mais ambiciosas. E, portanto, toda a dinâmica em termos de negociação COP é um bocadinho diferente do que uma dinâmica meramente nacional, digamos assim. Portanto, é uma dinâmica em que a União Europeia, de facto, se une e se apresenta como uma parte comum. E, portanto, isto vem tudo em escada. Ou seja, aquilo que a União Europeia se compromete lá fora, depois traduz na sua regulamentação comunitária e depois os seus Estados-membros traduzem em política nacional. E, portanto, aqui também deixando uma nota em referência ao que o engenheiro Mário referiu há pouco, Portugal está sempre representado nas COPs. Até ao Acordo de Paris, a COP era muito centrada naquilo que eram as negociações pura e dura e os negociadores técnicos que lá iam. A partir do Acordo de Paris até começou a haver duas zonas, uma zona de negociação, uma zona, a Blue Zone e a Green Zone, onde de facto as empresas, começou a chamar mais as empresas e a sociedade civil a partilhar esta experiência que é participar numa COP, porque também é com a ajuda de todos que nós vamos chegar lá. Exatamente. E, portanto, Portugal está sempre nas COPs, a APA, o ponto focal nacional, está lá sempre a nível negocial. O ano passado foi uma COP especial, tivemos pela primeira vez um pavilhão de Portugal, onde realmente se conseguiu levar as empresas, levar organismos também da administração central e local e partilhar experiências e dinamizar, digamos assim, impulsionar que estas coisas comecem não só a cadeia de topo de cima, mas que de facto tenham um reflexo também para baixo, ao nível das empresas, e as empresas aqui têm e é uma maneira também de importantíssimo. Sensibilizar e motivar e para tornar isto mais interessante. Esperemos que este ano se prossiga da mesma forma. Se prossiga da mesma forma. Queria-lhe perguntar, portanto, o IAPMEI tem, ou gera, como organismo intermédio, uma parte do PRR para incentivar a descarbonização da indústria. Como é que estamos desse ponto de vista? Que tipo de incentivos é que tem disponíveis e o que é que as associações e as empresas mais procuram? Muito bem, bom dia antes de mais a todos. Um cumprimento naturalmente à APE e ao Global Compact pela organização do evento, que obviamente ganha para nós outra importância, ainda por cima por ser realizado aqui na nossa casa, no campus do IAPMEI. Respondendo à questão, bem, diria que desde logo temos uma preocupação de primeira ordem, que é a evangelização, de uma forma geral, para a temática. E, portanto, para além dos produtos de informação, comunicacionais que o IAPMEI, em conjunto, em parceria com as entidades especializadas, tem preparado para, obviamente, ajudar as empresas nesta caminhada, nesta trajetória da sustentabilidade. Temos investido muito, como é óbvio, que era exatamente a questão da pergunta colocada, em termos de apoios diretos às empresas. Desde logo, a nossa ação, digamos, marcou-se pela aposta em termos parcerias com outras entidades de proximidade
com o sistema, com o meio empresarial, nomeadamente as associações empresariais e as entidades relacionadas com o sistema científico e tecnológico e na área da investigação empresarial mais especificamente. E estou-me a referir, obviamente, aos roteiros para a descarbonização. Apoiámos 21 roteiros, no valor global de 9 milhões de euros de investimento, e estes roteiros, o objetivo, como o próprio nome dá a entender, o objetivo é, primeiro, identificar o estágio de maturidade, digamos assim, das empresas no que respeita à sua política de sustentabilidade. Portanto, vamos à contabilização, não é? Como estava a dizer. Exatamente. Começamos a saber onde é que estamos, não é? Exatamente, sabemos o ponto de partida e depois, como somos ambiciosos e temos, de facto, metas globais muito importantes para cumprir, traçamos, em conjunto com as entidades especializadas, um conjunto de metas e de marcos que as empresas devem alcançar no seu percurso. Além dos roteiros, temos também incentivos financiados, como disse, pelo PRR, orientados diretamente para a descarbonização. E aqui estamos, obviamente, a falar de investimentos na área da eficiência energética, da utilização de energias renováveis, do armazenamento também de energias. E nesta dimensão estamos a apoiar cerca de 1.600 projetos no valor global de 1,2 mil milhões de euros. Portanto, é de facto bastante é um foco significativo. Impactante. Mas, e porque isto tem vindo num crescendo, também tenho que referir que, além dos roteiros, dos incentivos diretos à descarbonização, temos, obviamente, 50 agendas mobilizadoras. Boa parte delas, a esmagadora maioria, para ser muito direto, estão orientadas para as questões da sustentabilidade, portanto, desenvolvimento de produtos inovadores que incorporam, digamos, materiais mais sustentáveis, é um exemplo típico, nos mais variados setores, têxtil, vestuário, moldes, agroalimentar, energia. Portanto, de facto, as 50 agendas têm uma variabilidade de setores bastante interessante, e aqui estamos a falar, de facto, ainda num investimento poderosíssimo. Estamos a falar de uma escala de investimento de 7 mil milhões de euros, sendo que destes 7 mil milhões de euros há um incentivo público financiado pelo PRR na ordem dos 2,9 mil milhões de euros. E, portanto, de facto, é muito impactante este investimento conjunto, mas ainda vou destacar mais outro também, referido na sua intervenção inicial pelo engenheiro Parras da Silva, a questão da digitalização. Como é óbvio, os incentivos públicos estão orientados para as questões da sustentabilidade, por tudo aquilo que falamos, e também para as questões de produtividade associada à inclusão de tecnologias mais verdes. Mais verdes e que traduzem, no fim do dia, melhores condições de competitividade para as empresas. E, de facto, a digitalização, a aposta na indústria 4.0 é uma tónica constante dos sistemas de incentivos, desde logo do quadro anterior, vai se manter neste quadro e o PRR é claramente uma das principais apostas da digitalização também. Portanto, temos, de facto, um quadro muitíssimo robusto nesta temática da intervenção pública, para além dos temas da evangelização, de ter ferramentas e meios de informação, uma aposta fortíssima no investimento. Muito bem. A minha pergunta seguinte para si já está respondida, que era qual é que era o grau de adesão, se há procura. Há muita procura. Pronto, ou seja, já conseguimos sensibilizar o mercado que é necessário transitar o modelo de desenvolvimento e fazer aqui alguma coisa sobre isso. Boa. Muito bem. Então, Maria João, o AICEP também tem... é menina, a agência para a internacionalização também tem aqui responsabilidades
e tenta também ser um instrumento, não é, de apoio e de apoio às empresas. Como é que funcionam aqui os produtos da academia e como é que vocês estão a trabalhar com as empresas também para incentivar este esforço? Muito obrigada. Bem, a ICEP tem trabalhado desde 2022 as temáticas da sustentabilidade, na ótica da capacitação, mas desde 2023 numa estratégia mais genérica, digamos assim, temos uma estratégia de apoio no âmbito do ISG às PMEs exportadoras. Não se centra apenas na ótica da capacitação e na área que eu sou responsável, que é a Academia ICEP. Portanto, há também a parte do diagnóstico, a parte do acompanhamento comercial e a parte de apoio a ações no exterior. Mas focando aqui na parte da Academia ICEP, que é a parte que está a iniciar e que começou, porque no fundo a ideia é há que capacitar as empresas para estas temáticas e para as temáticas do ISG e não apenas do I. Estamos aqui a falar muito no I, mas no fundo, enfim, quem tem acompanhado estes temas e vocês aqui também no Global Compact focam muito que isto não é só ambiente, tá? Toda a parte do... Sim, são de hoje é ambiente, mas sim. Hoje é ambiente, mas todos sabemos que as outras temáticas do S e do G estão intimamente ligadas e não fazem sentido falar umas sem as outras. De qualquer maneira, nós começámos a trabalhar mais recentemente quando os programas da capacitação na Academia ICEP e lançámos um conjunto de produtos na ótica da internacionalização e do investimento, que são as áreas de negócio da ICEP. Entendemos que, de facto, a sustentabilidade, se quisermos, deve ser vista de um ponto de vista estratégico para as empresas, numa ótica de competitividade e que as torna resilientes, que torna as empresas resilientes e mais competitivas no mercado global. Ou seja, não devemos ver isto numa ótica de custo, que é normalmente o que as empresas veem. É um custo, é mais um custo porque temos que preencher mais um relatório, temos que fazer mais uns investimentos para fazer um stick in the box. Não é de todo essa a lógica da ICEP. Nós entendemos que é de facto a par com a digitalização, que já se falou, a par com a inovação. Aliás, é um trinómio que está intimamente ligado e que é de facto por aqui que as empresas são mais competitivas e que se afirmam como diferenciadoras e com maior valor nos mercados internacionais. E é assim que conseguem ter mais clientes ou captar mais investimento. E é sempre desta forma que os programas de capacitação da ICEP se encontram montados, digamos assim, e definidos. Nós tentamos, e aliás devo dizer que estes programas estão a ser definidos desde o início em parceria com a IAPMEI. Agora estamos no mesmo Ministério, mas antes não estávamos, mas de qualquer maneira há boa colaboração entre as instituições e a ICEP desde o início que entendeu que, sendo uma entidade pública, devia também utilizar parceiros privados, as associações, as comissões de coordenação e especialistas como o Global Compact e, portanto, colocou desde o início uma tónica em que os programas que definia deveriam ser abertos a todas as empresas e de uma forma disponível à medida dos interesses das empresas. E então lançámos várias fases e os programas são, numa primeira fase, numa lógica multissetorial e numa primeira fase de sensibilização para as empresas e genérica. E eu só queria dar uma ideia dos programas desta primeira fase que lançámos e que têm tido bastante sucesso numa primeira fase de sensibilização. E o que nós fizemos foi várias tipologias de produtos para que as empresas se sentissem à vontade
experienciar numa primeira fase aquilo que eram produtos de sensibilização numa lógica de perceber o que eram estas temáticas. Lançámos um primeiro curso de fundamentos de ESG em parceria com o Global Compact, em que temos 800 empresas inscritas e que está em curso, com bastante sucesso, penso eu, até face a outros países concorrentes, e que tem várias sessões. É um curso com uma tipologia mista, síncrono, tem sessões síncronas, tem módulos na nossa academia AICEP, na nossa plataforma. Depois temos também um curso completamente assíncrono, que está na nossa academia AICEP também e que é feito com o Instituto de Conhecimento da Abreu, que tem já cerca de 400 empresas inscritas e que vos convido a visitarem na nossa plataforma da Academia AICEP. E também numa lógica regional com a CIP e com as CCDRs e com o IAPMEI, vamos lançar, aliás, deve estar a ser lançado hoje, em todas as CCDRs, portanto em todas as regiões e depois mais tarde com as regiões autónomas, mas entre maio e junho vão poder beneficiar também de um curso com a BCSD, em que vai haver também formação presencial e online sobre as temáticas do ISG, também numa primeira fase de sensibilização geral, e portanto nas várias regiões, norte, centro, Alentejo e por aí fora. E portanto nesta primeira fase nós vamos já ter um conjunto muito grande de empresas que com as quais vamos começar a trabalhar. Portanto, neste momento já temos mais de 1000 empresas e que depois, nas fases seguintes, vamos querer acompanhar para continuar progressivamente e de forma incremental a trabalhar. Portanto, nós queremos que estas empresas vão fazendo um percurso, um caminho que vai tendo vários produtos de capacitação que vão crescendo connosco, ou seja, vai haver produtos de mentoria, vai haver produtos que vão ser mais desenvolvidos com temáticas específicas, à medida que as empresas vão trabalhando connosco e vão dizendo que temas é que sentem necessidade de ter. Portanto, isto só para, in a nutshell, como se costuma dizer, abrir aqui um pouco o apetite para quem quiser e nos contactar na Academia AICEP. Que também não tem problemas de adesão. Não. E, portanto, estejam à vontade para nos contactar e nós queremos trabalhar com todos. Na segunda fase vai ser já numa perspectiva setorial, setor a setor, certo, com um detalhe mais específico. Mas aquilo que eu queria mesmo reforçar é que nós entendemos que o objetivo não é de todo, obviamente que é importante ter relatórios, é importante fazer reporting, é importante ter as coisas organizadas, mas é importante que as empresas percebam que mais do que isso tudo é incorporar a sustentabilidade como estratégico e como algo que é inerente à sua competitividade. E é assim que nós vemos, porque nós temos, de facto, com a nossa rede externa na AICEP e vamos vendo o que é que se passa nos outros mercados e depois, quando levamos as empresas aos outros mercados, é dessa forma que nós queremos valorizar os nossos produtos e os nossos investimentos. E, portanto, é nessa lógica que fazemos o nosso serviço. Vamos ter que terminar por aqui, porque com muita pena, mas tem que ser. Tivemos aqui uma perspectiva das diferentes políticas públicas que concorrem para o mesmo objetivo. Usando as palavras da doutora Joana, isto tem que ser um esforço conjunto, ou seja, nós precisamos de todos, precisamos das políticas públicas, precisamos dos compromissos empresariais, precisamos das cidades e dos municípios. Tinha aqui umas questões também para o LNEG sobre esta matéria, mas pronto, resta-nos agradecer. Muito obrigada pela vossa participação e até uma próxima oportunidade.
Toma a palavra Mark Swan, Engagement Manager for FLS, da SBTI, que se junta a nós via Zoom. Marco, the floor is yours. Perfect. Thank you so much. And hello, everybody. First of all, I would like to congratulate the UN Global Compact Network Portugal with their 20th anniversary. So everybody of the staff, of the board, all the participating companies, and all the stakeholders, I think it's a huge milestone. And it shows how strong the network is, and it also shows how important the network is for Portugal and for making Portuguese businesses more sustainable. So today I've been asked to share a short presentation about SBTI and specifically Scope 3. So let me see if I can share my screen with you, and then I'll run you through some of the latest developments. There we go. Now I just have to find my presentation. Here we are. So please confirm for me if you are able to see my screen and if you can hear me properly. Yes, we can. Perfect. Thank you so much. Then I'll get started. Here we are. So today we're going to be talking about barriers and solutions to reducing Scope 3 emissions. My name is Marco Swan. I am the Financial Institutions Engagement Manager at the Science Based Targets Initiative. Before this, I was actually engaged as a Senior Program Manager at the UN Global Compact in the Netherlands. So I'm quite aware of the position and the needs of Global Compact companies when it comes to SBTI and when it comes to particularly Scope 3 challenges. So hopefully this presentation can be useful. So I've decided to divide my presentation into 3 segments. There are quite a lot of slides, so we'll see if I can get through all of them. But at least you will be able to get the slides afterwards and have the full package. So we'll do a short recap on SBTI because there's been some developments, especially the last few months. Then we'll dive into the actual content on Scope 3 barriers and solutions. And then I just have a few final considerations for you. So about SBTI, as many of you probably know, it started out as an initiative, which was launched by CDP, UN Global Compact, the World Resources Institute, and WWF with support of the We Mean Business Coalition. But recently, we have gone onto a journey to become independent and to become a voluntary standard setter, which means that we've been incorporated as a charity, as a separate legal entity in the United Kingdom today. Let's quickly stand still to consider the urgent need to mainstream science-based targets. It makes a huge difference if we can keep 1.5 alive, and these 2 years, 2024, 2025, and the COPs in Baku and next year in Brazil in the Amazon will be crucial to keep the 1.5 ambition alive. And it makes a huge difference if we can actually limit global warming to that limit, or if we go over, the impacts will be huge. So for example, if I give one example, the coral reefs, if we limit to 1.5, we'll probably have a decline of up to 70-90%. But in the 2-degree world, there will be practically no coral reefs left anymore. So the difference, although it's just 0.5 degrees, the difference is huge. And we should spend these 2 years doing everything we can to decarbonize as quickly and as possible and to get all the climate finance that is necessary for those transitions in place. Very quickly, what does SBTI do?
We facilitate science-aligned GHG reduction target development for all sectors, anchored to a common global carbon budget. We provide independent third-party validation service. We enable the comparability and standardization of these targets for industry globally. And we're focused on rapid, necessary near-term reductions and sustained reductions towards net zero. It makes a huge difference to set a target for 2050 compared to 2030, because for 2030 it means that you have to get to work and decarbonize right now this decade, which is crucial. Very quickly, what is SBTi's role in the climate ecosystem? It's becoming quite a crowded space. It's quite complicated, and there are many different actors in different phases of the process. So we can separate the climate ecosystem in a few categories: accounting, disclosing, mobilizing, aligning, and aspiring. And as you can see, the SBTi is mostly in the alignment and in the aspire categories. So in the categories where we assess pathways and align portfolios, as well as where we set targets and get those third-party validated. And in that third-party validation, that is actually what makes SBTi unique. For example, when compared to GFANZ, which is also an initiative to set targets, but there is no third-party validation there. As I said, there's been quite some changes, and I think it's good to know that there is at the moment the initiative composes out of two separate organizations. So you have the initiative, which is the standard developer, and we have SBTi Service Limited, which is the third-party validation service. And between these two initiatives, there is an information barrier, which is important to make sure that we are an independent validator, basically. So it's important that barrier is there so that our validations are completely independent, which is key. So this process of becoming independent also required us to create a very rigorous standard operating procedure. So how does SBTi work? How do we develop new standards? The full standard operating procedure can be found on the website. We posted it there very recently after there was much confusion in the media about how our targets or how our standards being set by SBTi. So we thought it was important to communicate the exact procedure, which is very rigorous. And I think it could be an interesting read for those that are particularly interested in that topic. So very quickly, a few numbers. Companies with validated SBTis have been doubling every year, more or less. And we have achieved a significant G7 index penetration, which means that we have become quite a powerful initiative and actor in the market, being able to harmonize the climate target setting atmosphere. Let me say just two things about this slide. Like I said, we're growing rapidly. And in this overview to the right, I have the countries that have more than 100 validated entities as of April 11th, 2024. So you can see that Japan, the UK, and the United States are the largest countries with SBTi validated companies and financial institutions. And then there is a whole line of countries that also have more than 100, including the country where I'm based, which is the Netherlands. And here I would also like to issue a challenge, because I think it would be great for the 21st anniversary of UN Global Compact Portugal to be able to also be in this list of having more than 100 plus validated entities.
in Portugal. All right, so that was the short recap on SBTi. Moving on to the barriers and solutions for reducing Scope 3 emissions. Very quickly, overview, Scope 1, Scope 2, Scope 3, what are we talking about? So Scope 1, direct emissions from company-owned and controlled resources. Scope 2, emissions from purchased electricity. And the topic for today is, of course, Scope 3, which is the emissions from all other value chain activities and end-user products. And today we'll focus mostly on supplier engagement as a solution for challenges in Scope 3. Quick recap, what do we currently ask as SBTi when it comes to Scope 3? All non-SME companies must provide a Scope 3 inventory. So this means that SME companies are not obliged to set these Scope 3 targets. Boundary. If Scope 3 emissions represent 40% or more of total emissions, then a Scope 3 target is required, which covers at least 2/3 of these emissions. So if your Scope 3 emissions are very small, you would not be required to set targets on them. Of course, there's the level of ambition, which we have been raising to 1.5, but at the moment for Scope 3, because it is so challenging, the ambition level is to keep it well below 2 degrees, which is, of course, the main target of the Paris Climate Accord. The time frame we have here, you have different methods of being able to set Scope 3 targets. Today, I'll be talking mostly about supplier engagement target setting for Scope 3, but that will be in a different slide. For those that are interested in knowing more about this, I've included 2 resources on this slide, the SBTi near-term criteria and the procedure for validation of SBTi targets. So I just want to quickly run you through the challenges that we as SBTi have identified when it comes to Scope 3 and the challenges that we are trying to solve at the moment. So I've divided this into 3 separate categories. We have Scope 3 challenges when it comes to baselining, when it comes to target setting, and when it comes to target delivery. And let me just quickly focus on the most, on the largest challenges. So the largest challenges we see in baselining is the limited access to data. So difficulty in actually baselining your Scope 3 emissions, being able to have a valid GHG inventory for your Scope 3. That is still a very large challenge for many companies in the baselining phase. Then when you come to target setting, one of the biggest challenges is that there is in general low confidence in the ability to actually deliver on a Scope 3 science-based target. So this says something about how much room companies have to actually achieve the science-based target. And this is something we're currently looking at SBTi to provide more methods, more options, more space for companies to actually be able to deliver. Another one which I think is interesting to see, and something SBTi is working on as well, is the lack of target setting methodologies tailored to individual company circumstances. So at the moment, let's take the most sensitive one. At the moment, we do not have an oil and gas standard. And oil and gas companies have been excluded from using the cross-sectoral standard, net zero standard. This means that at the moment there is no target setting methodology for oil and gas, which means that these companies cannot set targets. It also means that for some financial institutions that have a lot of investments in these kind of companies, that it's also difficult to set a target.
So SBTI is working diligently, and I will show a slide on this in a second, to create more sector standards for those companies for which the general cross-sectoral standard is not applicable or is not workable. Finally, challenges when it comes to target delivery, something what we're talking about today. Influencing your upstream suppliers is considered the biggest challenge when it comes to delivering on your Scope 3 targets. And of course, the cost. And there is a significant cost involved. That's also why the topic of climate finance is so important these days to decarbonizing Scope 3. So these are some of the major challenges SBTI has identified based on research, based on surveys. And this is also the challenges that we are working on to support companies with. So, like I said, we're still in the process of offering solutions, but we have identified a few high-level solutions that I just want to show you. So one of the solutions which many initiatives are working on is to have improved data collection and supply chain traceability, especially in the new reporting frameworks, including the CSRD, will be very helpful in this. Accounting frameworks are being updated more and more. Currently, the Greenhouse Gas Protocol, which is the protocol SBTI relies on as well, is updating their Scope 3 protocol, which should help as well. Then there is target setting guidance and methods. Well, this is, of course, very much the responsibility of SBTI to improve the guidance and target setting methodology when it comes to Scope 3 targets. And we are in the middle of multiple projects, actually, to improve this. I will show you a little bit more about this later. Collective value chain action. This is something that is really up to companies and up to stakeholders to help companies with. So the supplier engagement side. Then, of course, there is the financiers and regulators who can really help to bring the cost down. And that's especially what high-level solution number 5 is about, is to bring the cost down of tackling Scope 3 emissions. It needs to become cheaper to tackle these emissions, or it needs to become more expensive to not do so. And for that, we need financiers and regulators. And then, of course, there's the internal efforts at your companies to actually tackle this. So we're talking about internal alignment, making sure that you have all the teams that need to be involved, that they are involved and that they are motivated to have high-level support from the C-suite, etc., etc. Let me move on. I'm also looking at the time. I need to hurry up a little bit. So specifically, I want to signal out the supplier engagement method, which is an official method in SBTI standards to set your targets for your Scope 3, which means basically the portfolio coverage approach, we call it, for financial institutions. It means that you can be valid and aligned with the SBTI standard if your suppliers are also SBTI validated. So, when do companies choose this approach? Very often when there's limited access to data, which we have seen as a challenge. So this approach, the supplier engagement method, is one of the solutions for this. The supply chain or product mix is extremely complex. So you would require many sub-targets in order to cover the whole product mix. Instead, it can be simpler to just set a supplier engagement target. When the company does not produce physical goods, it is often chosen to use this method, or when basically there are no alternatives, or when the alternatives are very difficult to implement. So consider this, when you do choose an engagement supplier approach,
to tackle some of these issues and to be aligned with SBTi target standards. It's important to decide whether to rank by emissions or to rank by spend. Both are allowed. We prefer if you rank by emissions, but if the data is not there, which we know is a common problem, you can also rank suppliers by annual spend and then engage based on that. Of course, there's also other factors to consider. How much leverage do you have? How advanced is their program maturity, etc. Let me quickly have a look in the chat. 2 more minutes. Yeah, I am going to round up. Then let me actually just skip this one because this was just a few tips and tricks on how to engage your suppliers. And these are just examples of companies that have this used this method. So it is being done. And these are the ongoing projects we have to improve on Scope 3 target setting methods. Feel free to have a look. Some considerations for you. These are our priorities for 2024. We are reviewing the corporate net zero standard. We're developing the financial institutions net zero standard, which will be launched by the end of this year. We're working on more sector-specific guidances. For example, do we have it here? Yes. For example, on chemicals, oil and gas that I mentioned, as well as aviation. We're also launching, actually by the end of this month, the version 2 of the financial near-term standard, which is something I'm very much involved in. And like I said, we're going to have a net zero standard for financial institutions by the end of this year. And that is it. That is what I wanted to show you. Apologies for the amount of slides, but I just want to make sure that you get as much value from this presentation as possible. And I wish I could have also done some Q&A, but I'm not sure if that's an option. Thank you so much, and let me stop sharing my screen. Thank you, Marco. Chamamos agora Ricardo Vieira, investigador do Instituto Superior Técnico e Facilitator Lead do Climate Ambition Accelerator da UN Global Compact Network Portugal. Olá, bom dia a todos. Nós estivemos agora a ouvir falar um bocadinho sobre portanto, barreiras e soluções para lidar com as emissões de gases de efeito de estufa de âmbito 3, e eu agora gostava de focar um bocadinho nas emissões de âmbito 3, mas do ponto de vista das soluções e, portanto, de exemplos de coisas que as empresas podem pensar em fazer para ajudar numa estratégia de redução de emissões de gases de efeito de estufa para, especificamente, o âmbito 3. Eu vou ser muito curto, porque sei que estamos um bocadinho atrasados de tempo, mas a seguir à minha apresentação vai haver aqui um painel onde vamos ter 4 empresas convidadas, portanto, a REN, Águas de Portugal, a Altice e o CTT, onde vão partilhar um pouco também as experiências deles e, portanto, isto depois ajuda um bocadinho a complementar esta apresentação que eu tenho aqui para vocês. Então, o meu nome é Ricardo Vieira, eu sou investigador no Instituto Superior Técnico, trabalho muito com impactos ambientais e impactos a nível de sustentabilidade, trabalho muito com uma coisa que é análise de ciclo de vida, pegadas de carbono, pegadas hídricas, e, portanto, tenho estado a trabalhar com a Global Compact Network, a dar apoio no Climate Ambition Accelerator, a trabalhar com as empresas na questão das emissões de gases de efeito de estufa e no Science Based Targets Initiative. Então, para começar aqui, só para vos dar aqui uma ideia, portanto, muito do que eu vou falar, se calhar algumas coisas já foram faladas aqui na apresentação anterior e, portanto, eu vou tentar acelerar um bocadinho sobre isso. Mas, portanto, o âmbito 3 é aquela categoria que é a categoria com maiores desafios. E é a categoria que tem maiores desafios porque não se trata de emissões que a empresa está a fazer, mas trata-se de emissões que ocorrem devido às atividades da empresa, mas que elas não pertencem à empresa, portanto, elas são indiretas. E, portanto, a empresa não tem controle sobre estas emissões ou sobre as atividades que geram estas emissões. E, portanto, aqui depois gera-se então uma dificuldade de, primeiro, contabilizar estas emissões, como é que vamos contabilizar emissões que não são nossas, e, segundo, como é que vamos reduzir estas emissões, porque não temos controle sobre estas outras entidades.
esta categoria de emissões indiretas é uma categoria bastante vasta. O Greenhouse Gas Protocol dividiu em 15 categorias, que são estas que estão aqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas inclui tudo, desde as emissões associadas aos produtos que vamos consumir na nossa empresa, até à utilização do produto que a empresa produz pelo cliente, pelo utilizador final e, consequentemente, depois também a deposição final do produto como um resíduo. A nível de metas, só muito rapidamente, e pensando aqui no Science Based Targets Initiative, portanto, só é necessário incluir metas para o âmbito 3 quando estas representam 40% das emissões da empresa, das emissões totais, e portanto aqui estamos a falar âmbito 1, âmbito 2 e âmbito 3. E quando é necessário considerar estas metas, temos então de considerar 2/3 das emissões. Isto não significa que temos que reduzir em 2/3, significa que temos que incluir daquelas categorias que falei há pouco, das 15 categorias, o número de categorias suficiente que a soma total dessas emissões cubra 67% das emissões. E depois, então, é sobre essas categorias que se tem que colocar as metas para ter reduções. O SBTi recomenda, então, reduções médias anuais entre 1,2% a 4,2% ao ano, o que dá, em 5 anos, pode chegar a 25% de redução no âmbito 3, ou em 10 anos podemos estar aqui a falar de metas de 42%. E, portanto, como podem ver, são 25% é um quarto das emissões, não é? Portanto, é um valor considerável, principalmente porque estamos a falar aqui de uma categoria do qual as empresas têm dificuldade em lidar, porque não são atividades que a empresa tenha controle sobre. E, portanto, por onde é que devemos começar? Portanto, o que eu vou pôr aqui é a minha perspectiva de tendo estado a trabalhar com as empresas e, portanto, entendam como isso, não são factos científicos. Primeiro que tudo, o que eu iria recomendar é tentarem se aliar sempre a um programa que já exista. Há o SBTi, há o Climate Ambition Accelerator, há outros programas que existem. O Mark Swan, há pouco, tinha uma lista infindável de outros programas que também existem. E, portanto, aqui a minha primeira recomendação é esta. Tentarem ligar-se a um programa que já exista, porque, primeiro, recebem o know-how dessa entidade que tem lidado com este tipo de questões, mas depois há aqui uma questão adicional, por exemplo, que acontece no Climate Ambition Accelerator, que é há um conjunto de outras empresas que estão na mesma situação e estão todos a partilhar experiências uns com os outros. E, portanto, isto depois também serve de ajuda para as empresas descobrirem dificuldades que tenham em conjunto, descobrirem possíveis soluções que podem tomar para avançar no processo. Ou, às vezes, até simplesmente descobrir que as dificuldades que têm são partilhadas por outras empresas. Isto, às vezes, é útil perceber isto. Depois, então, entrando nas medidas propriamente ditas, o meu conselho é sempre para se focarem um pouco no impacto que as medidas vão ter e focarem-se nas áreas nos quais têm maiores emissões. E focarem-se naquelas medidas que têm um maior custo de eficácia, ou que conseguem ter um maior custo de eficácia. A minha primeira recomendação para isto é consultarem dentro da vossa empresa, nas áreas de projeto, por exemplo, nas áreas de compras, que medidas é que estão planeadas já, e que estão planeadas e, portanto, qual é o efeito que estas medidas podem vir a ter nas emissões de gases de efeito de estufa. E, portanto, este seria o primeiro passo, que é partindo daquilo que já existe, que já está planeado. E isto tem uma dupla função, que é, primeiro, já sabem o que é que a empresa está a implementar e, portanto, já tem uma base de redução de emissões que podem ver que já não precisam de fazer um esforço porque já estava planeado. Mas depois tem um segundo efeito, que é vocês começam já a envolver outros departamentos da empresa e, às vezes, isto é muito útil para garantir que depois, quando é necessário identificar medidas adicionais, o departamento já sabe o que é que se está a passar e já pode ter aqui um contributo mais útil, digamos assim. E depois, quando passarmos à fase de implementação, também, mais uma vez, os diferentes departamentos já estão um pouco mais alinhados nesta questão da redução e da estratégia para reduzir as emissões de âmbito 3. Passando então para depois das medidas já planeadas, então, a minha recomendação seguinte é começarem a olhar para as vossas medidas de âmbito 1 e âmbito 2, que são aquelas que vocês controlam, as atividades que dão origem a estas emissões, e para estas começar a olhar para os efeitos cruzados, ou seja, reduzindo estas medidas, estas emissões, que efeitos é que eu vou ter a nível de âmbito 3? Porque há aqui alguns efeitos cruzados que podem existir e que também já vos dá aqui algum avanço a nível daquilo que podem ou não reduzir para o âmbito 3. Só para vos dar aqui um exemplo do que é isto dos efeitos cruzados, por exemplo, no âmbito 1 estamos aqui a falar de queimas de combustível, sejam elas nos veículos, sejam elas dentro das instalações da empresa.
Sempre que nós reduzimos as emissões associadas à queima de combustível, vamos automaticamente reduzir as emissões da categoria 3 no âmbito 3, por exemplo, que é a categoria ligada a atividades de combustíveis e energia, e vamos também reduzir na categoria 4 o transporte e distribuição dos combustíveis. Okay? Se pensarmos no âmbito 2, e o âmbito 2 está relacionado com as emissões associadas à produção de eletricidade, portanto, se reduzirmos as emissões associadas à produção de eletricidade, podemos vir a ter aqui também uma redução nas atividades ligadas aos combustíveis e energia. Portanto, mais uma vez, um efeito indireto na categoria 3 do âmbito, na categoria 3 do âmbito 3. E depois temos aqui também, por exemplo, na categoria 1 do âmbito 3, que estamos aqui a falar de bens e serviços, e, portanto, se nós arranjarmos uma forma de reduzir as emissões associadas a esta categoria, e eu estou a pensar em questões como melhorias de eficiência, e alterações de comportamentos dentro da empresa que possam levar a uma redução da necessidade de consumo de certos materiais e, portanto, uma redução do consumo de produtos, pode levar também a uma redução das emissões na categoria 4 do âmbito 3, por exemplo, ou ainda uma redução na categoria 5 nos resíduos gerados. E, portanto, isto são só alguns exemplos muito rápidos para vos dar trazer um bocadinho esta ideia destes efeitos cruzados. E, portanto, sempre que pensarem em medidas, pensem também que efeitos é que isto vão ter a nível de âmbito 3, porque depois de arrumado isto tudo, podem então olhar para o âmbito 3 e ver o que é que ainda falta identificar e reduzir dentro desta categoria. E, portanto, seria aí, então, que eu iria para esta última parte, então, que era, ok, já vimos tudo o que a empresa já vai reduzir a nível de âmbito 3, com todos os efeitos cruzados, vamos ver, então, o que é que ainda nos falta fazer. E, portanto, é aqui que, então, é necessário, então, pensar naquelas categorias que têm um maior impacto, o que é possível implementar ou não para reduzir essas emissões. Eu quero-vos dar aqui só um exemplo. Eu acho que este exemplo é um exemplo genial, porque é um exemplo de uma empresa com quem estive a trabalhar, mas que traduz muito, ou espero que isto vos traga também muito esta ideia de tentar trazer um bocadinho de criatividade para se pensar no âmbito 3. Então, o que é que esta empresa fez? Portanto, esta empresa, no âmbito 3, uma das grandes componentes do âmbito 3 era um químico que eles consumiam para as suas atividades, e este químico, a razão pela qual eu contribuí bastante era, por um lado, porque a produção do próprio químico tinha emissões bastante elevadas, mas depois também por facto de eles consumirem uma grande quantidade deste químico. Então, o que é que a empresa decidiu fazer em relação às emissões de âmbito 3 para esta situação em concreto? Bom, o primeiro passo que a empresa decidiu fazer, e viu que conseguia fazer, foi começar a produzir o produto nas próprias instalações. Okay? Conseguiu fazer isto. Portanto, isto não é aplicável a todas as empresas, mas, portanto, é aqui que depois queria-vos tentar despertar aqui um bocadinho a vossa criatividade dentro das vossas áreas de negócio, como é que vocês poderiam lidar com este tipo de questões. E, portanto, ao fazer isto, o que a empresa acabou por fazer foi mudou as emissões que eram de âmbito 3 para âmbito 1 e 2. Portanto, deixou de ser uma atividade que eles não controlavam para ser uma atividade que eles já controlavam. Ok? Adicionalmente, ao fazer isto, o que aconteceu foi que houve uma redução na categoria do transporte, ok? Porque deixaram de necessitar de transportar aquele químico para as instalações da empresa. E, portanto, houve aqui este efeito cruzado que vos falei há pouco, que aconteceu aqui também no âmbito 3. O segundo passo, e este é um passo-chave que a empresa decidiu fazer, foi começou a produzir a sua própria energia renovável. Okay? E com isto, automaticamente, a empresa reduziu as emissões de âmbito 1 e 2. Neste caso, o âmbito 2 eliminou completamente. O efeito indireto de reduzir na categoria 3 do âmbito 3, que é a categoria ligada aos combustíveis e energia. E, portanto, com estas duas medidas, o que a empresa conseguiu fazer foi que ela eliminou por completo as emissões associadas à produção daquele químico que era um dos grandes problemas que eles tinham no âmbito 3. Ok? E, portanto, isto é só para vos dar aqui uma ideia de que é possível pensar criativamente, mas esta criatividade depois tem de vir de vós, olhando para a vossa empresa, consultando com diferentes departamentos e tentando perceber o que é possível fazer ou não para reduzir as vossas emissões. Pronto, eu depois gostava de falar aqui um bocadinho, dar-vos aqui algumas ideias de como é que vocês podem também pensar um pouco no âmbito 3 e como é que podem identificar medidas, mas também sei que estamos um bocadinho curtos de tempo, portanto vou fugir aqui a esta questão. Vamos então passar agora para o próximo painel, onde vamos ter aqui algumas empresas a partilharem os exemplos das suas práticas a nível de âmbito 3 e, portanto, se tiverem interesse nesta temática, eu ia recomendar então para ficarem para este painel a seguir e obrigado a todos pela atenção.
com o painel moderado por Ricardo Vieira, investigador do Instituto Superior Técnico e Facilitator Lead do Climate Ambition Accelerator da UN Global Compact Network Portugal, e que conta com as intervenções de José Martins Soares, presidente da ADP Energias, Grupo Águas de Portugal, José Maurício Costa, diretor de Sustentabilidade da Altice Portugal, Maria Rebelo, diretora de Sustentabilidade do CTT, e Pedro Ávila, diretor de Sustentabilidade da REN. Sim. Bom dia a todos. Como vos disse, vamos ter agora aqui um painel para partilhar experiência com 10 empresas. Peço desculpa. Portanto, a ideia aqui é ouvir também um pouco do lado de empresas que já estão a fazer este percurso do Science Based Targets Initiative. Algumas delas já se submeteram com metas submetidas e, portanto, aprender um pouco, ouvir um pouco também aquilo que é possível fazer portanto, queria agradecer ao painel que nós temos aqui por participarem, por querem participar aqui e, portanto, por trazerem as vossas experiências. E, se calhar, gostava, antes de mais, fazer uma ronda muito, muito rápida, mas mesmo muito, muito rápida, que sei que estamos atrasados com o tempo, só para vocês se apresentarem, nomeadamente dizerem que fase é que estão neste caminho do SBTI, portanto, se já submeteram metas, se não submeteram, e se calhar começava então aqui pela Águas de Portugal, pelo José Martins Soares. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite. No caso do Grupo Águas de Portugal é um pouco mais complexo porque nós somos um grupo com 17 empresas e, portanto, estamos a fazer o conjunto das 17 empresas. Nós estamos neste momento a ultimar o inventário relativo a 2023, já o concluímos da 19 a 22 e a partir daqui a nossa Conselho de Administração vai estabelecer quais são as metas para ser candidatado ao SBTI. Portanto, até o final deste ano estaremos integrados nesse projeto, nesse programa. Obrigado. Sim, olá, bom dia a todos. Meu nome é José Maurício Costa. No caso da MEL, nós já éramos certificados pela certificação 14001 e submetemos as metas ao SBTI em 2002 e em setembro de 2023 as metas foram aceitas pelo SBTI. Sim, obrigado. Maria. Olá, bom dia. No nosso caso, nós já temos as nossas metas atualmente aprovadas desde 2017 e na altura para a área mais postal. Atualmente, como também deve ser já de conhecimento geral, a CTT, que é uma empresa que tem sofrido vários processos de transformação. Hoje em dia o negócio expresso em Portugal e também em Espanha tem estado a crescer e, portanto, nós estamos nesta fase, precisamente, já definimos a nossa futura meta e estamos nesta fase a avançar para o update da meta anterior, dada a nossa atividade de negócio, embora já estejamos então a trabalhar há mais tempo, já nos trouxe aqui alguma escola, mas estamos aqui também nesta fase de transição para as que fazem sentido para o CTT atualmente. Obrigado. Pedro. Bom dia, obrigado à Global Compact, com quem faço esta colaboração com muito gosto. No caso da REN, nós temos metas de redução de emissões bastante robustas. O ano passado tivemos a aprovação do Near Term Science Based Target. Temos aqui uma idiosincrasia própria do setor, que somos um Transmission System Operator e não estamos no Oil and Gas, sendo que temos de adaptar algumas lógicas do Oil and Gas que não está aprovado e temos como objetivo, aliás já começámos internamente a trabalhar para o Net Zero, sendo que vai ser difícil atingir, mas estamos a trabalhar neste sentido. Temos também já aprovado internamente a neutralidade carbónica para 2040. Obrigado. Dá para perceber aqui que temos empresas vários caminhos. Sim. Ok, temos empresas em vários caminhos, portanto algumas ainda estão numa fase já final da submissão, outras que já começaram a dar os primeiros passos, portanto vai ser interessante aqui ouvir um pouco também as vossas experiências com as estratégias de âmbito 3. E se calhar eu ia começar pelo CTT. Maria, ia pedir então para partilhares connosco a vossa experiência, principalmente nesta questão de envolvimento das cadeias de valor.
principalmente no envolvimento das cadeias de valores. O que é que vocês têm feito? E vocês, é interessante porque vocês estão ainda agora a repensar as metas, não é? A fazer. E, portanto, se já têm alguma coisa planeada nesse sentido, o que é que têm feito? Já temos o nosso programa planeado, ou seja, nós temos um programa de descarbonização para 2030 baseado numa meta alinhada com 1.5. A nossa anterior, aprovada em 2017, estava alinhada com os 2 graus centígrados. E, portanto, nós, Celsius, e nós, entretanto, estamos a alinhar com 1.5. E, portanto, nós estamos a trabalhar nisso. Atualmente, a cadeia de valor e, em particular, a frota subcontratada pesa 2/3 das nossas emissões carbónicas globais, especialmente com esta evolução do negócio expresso no GTT até nos últimos anos. E, portanto, é crítico, já era, ou seja, as nossas metas anteriormente aprovadas de 2013 a 2025 já incluíam a frota subcontratada, mas agora o peso é ainda mais substancial do que é atualmente e temos também um mercado em Espanha que na altura não era um pouco representativo e hoje em dia já não é. E, portanto, hoje em dia nós já estamos a trabalhar, aqui como estávamos a ver também o exemplo da REN, para a descarbonização de toda a cadeia de valor e toda a cadeia de valor ao nível da subcontratação, os tais 40% que o Ricardo referiste há pouco, e, portanto, o que é que nós estamos a fazer? É difícil na medida em que temos que conhecer bem a nossa cadeia de valor e, portanto, já vimos aqui que a caracterização das emissões é de facto relevante. Nós sabemos que os nossos prestadores são dispersos a nível ibérico e nós não temos um grupo macro, aquela 80-20 de subcontratados que representam a maioria das nossas emissões. Isso não acontece. O nosso prestador mais representativo em Portugal representa 15% das emissões carbónicas CTT e, portanto, como estão a ver, nós temos uma cadeia de valor bastante alargada e dispersa. O que é que nós estamos a fazer? Nós, o ano passado, lançámos um inquérito a estes principais subcontratados para perceber qual é que era o ponto de situação, se estavam a pensar já também em aderir a metas Science Based Targets, se já o tinham feito, se tinham um plano de descarbonização, se já tinham a eletrificação da frota, que é atualmente um main driver do nosso programa de descarbonização. E pronto, e daqui recebemos os inputs que são de facto super úteis, porque nós às vezes temos ideias, mas nada como perguntar e saber. Porque vejam, nós no GTT nós percorremos, só para dar números gerais, 100 milhões de quilómetros anualmente, cerca de 30 são frota própria, atualmente as restantes são frota subcontratada, para percebermos aqui o peso. E nós temos atuado muito e temos tido bons resultados ao nível da redução da pegada carbónica direta, o tal Scope 1 e Scope 2 também, na medida em que adquirimos energia verde e também estamos a impulsionar a produção de energia renovável nas nossas instalações. E, portanto, 1 e 1.2 é o tal que nós já vínhamos a trabalhar desde as primeiras metas Science Based Target e a conhecer a nossa cadeia de valor. Foi esse o trajeto que fizemos com a anterior meta, foi conhecer a nossa cadeia de valor para sabermos onde é que vamos apontar. E, portanto, nós estamos a instalar uma rede grande de carregamentos de veículos elétricos para abastecimento próprio, coisa que nós pensámos que até poderia ser útil para os nossos prestadores e com este inquérito percebemos que não é de facto suficiente, ou seja, a rede pública vai ter que ser usada pelos nossos prestadores, a nossa rede própria também não dá resposta na medida em que eles querem entrar e sair o mais rápido possível, eles têm prazos muito apertados e, portanto, não há esta forma de eficiência também nos nossos pontos de carregamento como solução geral e, portanto, o que é que os nossos prestadores responderam foi essencialmente que querem segurança ao nível do contrato e, portanto, nós aqui estamos a trabalhar ao nível da contratação. Já este ano alterámos os requisitos de contratação destes prestadores, estamos a incluir metas crescentes de eletrificação da frota dos subcontratados e a fazer um plano com eles de 3 anos que responda às nossas metas internas que envolvem então a cadeia de valor. Até à data estamos a ter respostas bastante positivas por parte dos nossos prestadores, até porque nós percebemos que eles estavam disponíveis para eletrificar. Identificámos também que alguns já o estavam a fazer, mesmo sem nós lhes irmos perguntar, e, portanto, isto tudo na eletrificação da última milha, depois a parte do longo curso é diferente, mas o caminho está a ser feito desta forma e é bastante positivo. É um caminho complicado, mas é um caminho que todos
postais estão a fazer, e gostava só, eu sei que temos pouco tempo, mas gostava só de fazer esta referência, porque ouvimos isso nas duas apresentações anteriores, que é, nós no nosso setor postal e agora no setor de transporte e logística express, nós não temos também normas direcionadas ao nosso setor, e estas metas anteriores foram feitas porque existe um grupo setorial a nível mundial que definiu as primeiras Science-Based Target, formou os operadores, envolveu todos os operadores, incluindo nós, CTT, que participamos desde o início neste programa, e portanto nós todos aprendemos uns com os outros e nós todos conseguimos perceber como é que vamos lá chegar, e portanto é feito um processo muito construtivo ao nível do setor postal, e nós, CTT, temos uma meta de descarbonização de 55% das emissões globais até 2030, tal meta alinhada com 1.5 que nós gostaríamos de ver aprovada brevemente, e vamos ver que os outros operadores postais também estão a fazer este caminho, e é assim um movimento positivo de colaboração, como há pouco falávamos, que também se sente no nosso setor. Obrigado. Sim, de facto é interessante, vocês começaram a envolver os vossos fornecedores antes mesmo de terem as metas submetidas, que é interessante também ouvir isso. Pedro Ávila, da REN, o que é que vocês têm trabalhado, então, como é que têm trabalhado com os vossos fornecedores, se têm ou não atividade e como? Muito bem. O AMBI 3 representa, grosso modo, 35% da nossa pegada total. A primeira fase, antes de chegarmos aos fornecedores, foi tornar esta direção horizontal, ou seja, corporizar uma narrativa interna para formar os diretores primeira e segunda linha de todas estas áreas, porque há uma diferença cognitiva muito grande entre aquilo que é a linguagem própria de quem está nestas áreas e as outras linguagens, que são as pessoas que, no fundo, têm de levar depois também toda esta narrativa junto dos fornecedores. Portanto, a primeira grande fase, e nós fazemos reuniões muito regulares com todas as direções, foi que as pessoas se sentissem confortáveis com toda esta linguagem. A segunda fase foi uma análise de materialidade daquilo que é a pegada carbónica. Foi calcular a pegada carbónica por dados secundários e agora já por dados primários com a cadeia de valor. E começar a comunicar para preparar, porque os temas da sustentabilidade são temas de médio e longo prazo, são temas que necessitam de uma comunicação muito assertiva para que a cadeia de fornecimento perceba que a 2, 3, 4 anos esta estratégia vai ser corporizada naquilo que são as compras sustentáveis. Portanto, esta comunicação para preparar permite também antecipar, e mais tarde é quase um license to operate, ou seja, nós, no fundo, com os cadernos de encargos que serão cada vez mais robustos, o que vamos estar a dizer é que só pretendemos empresas que cumpram determinados requisitos que são muito mais ambiciosos do que hoje em dia. Mas isto é uma necessidade de compatibilizar timings, médio e longo prazo com contratos. Nós não podemos fazer contrato a 1 ano ou a 2 anos, porque isto também não permite fazer os investimentos necessários para que as empresas se adaptem. Esta compatibilização temporal destes programas são fundamentais. Eu costumo dizer, aliás, que nos relatórios a sustentabilidade, os objetivos de ESG são os únicos que ultrapassam os ciclos temporais das administrações vigentes. Isto significa que é um programa de médio e longo prazo. Depois fizemos exatamente como o CTT, o inquérito para aferir a maturidade. Não foi surpresa, 90% da nossa cadeia de fornecimento tinha um grau de maturidade baixo. E, portanto, está feito o apanhado. Portanto, há que formar, há que estar ao lado, não há que colocar ninguém para fora. Há que formar, explicar e levar todos estes conceitos. Desenvolvemos uma ferramenta que partilhamos para começar a calcular as emissões de âmbito 3. E começámos a recolher, juntamente com a Academia, temos um conjunto de teses de mestrado em curso, onde recolhemos no âmbito florestal, no âmbito da construção das linhas de muito alta tensão, no âmbito das operações, este envolvimento para que possamos, dos 10, 12 ou 14 prestadores de serviços de uma determinada categoria de compra, começar a nivelar e começar a perceber. A partir do momento em que temos indicadores, conseguimos ir mais além. Conseguimos dizer que o próximo caderno de encargos, por quilómetro de rede construída, vão ter de reduzir 10%. Ou seja, no fundo é ter informação de qualidade, confiável e aceito pelas partes, e depois lançar em cima disso, nos futuros concursos, um objetivo que seja possível. E aqui nós fazemos um aspecto, nós conhecemos aquilo que são os meios mecânicos utilizados em obra e fazemos reuniões com essas mesmas empresas, para que depois
possamos conseguir perceber as estratégias de descarbonização e a sua compatibilidade do ponto de vista dos preços. Quanto é que é a eletrificação de uma máquina pesada? A própria frota. Se nós não temos este conhecimento, é muito difícil ter credibilidade junto dos fornecedores para estabelecer essas metas. Ou seja, a linguagem tem de ser uma linguagem conhecida de parte a parte e temos de estar a falar com verdade de parte a parte. E é esse o caminho que temos feito. Por último, um outro aspecto que é, já lançamos o repto às principais empresas para que eles próprios e de uma forma aberta nos façam sessões individuais para dizer qual é a estratégia de descarbonização que o seu grupo tem para 2025 e para 2030. Isto permite ter uma perspectiva também do outro lado, o quanto estão incorporados esta lógica de sustentabilidade e o quanto podemos perceber nesta estratégia de descarbonização, porque claramente amanhã para determinado tipo de categoria de compras eles vão ser avaliados e só vamos querer trabalhar com determinado tipo de prestadores de serviços, mas para isto tem de ter credibilidade, tem de ser avaliado e tem de ter credibilidade. Muito obrigado. Portanto, é interessante ver que vocês estão a trabalhar lado a lado com os vossos fornecedores para conseguir atingir estes objetivos. Portanto, isso acho que é bastante interessante, não olhando para eles só como meros fornecedores, mas como assim, talhar um percurso com eles é interessante. Se calhar gostava de passar então para ouvir a experiência dos outros oradores, nomeadamente a Águas de Portugal. E sei que muitas vezes a parte da cadeia de abastecimento pode não ter aquele impacto que seja necessário para reduzir as metas, e portanto se calhar aqui o que gostava de perguntar ao José Martins Fortes era de como é que vocês pensaram as metas, como é que as desenvolveram, como é que as identificaram, mesmo no âmbito mais alargado do âmbito 3, portanto não só necessariamente especificamente na cadeia de abastecimento, mas no geral, como é que as conceptualizaram? Ok, muito obrigado pela pergunta. Nós temos é um setor com uma grande complexidade. Nós temos cerca de 47% de âmbito 3, temos um valor elevadíssimo de âmbito 1, cerca de 25%. Não tem nada a ver com viaturas, apesar de termos uma frota enorme, tem a ver com a emissão de gases no tratamento de águas residuais. Portanto, a questão do metano, do óxido nitroso, etc., promove e protagoniza aqui um conjunto de emissões de elevadíssimo valor, para a qual é muito difícil neste momento ter medidas próprias para as combater. E quase que há em contradição. Por exemplo, as soluções baseadas na natureza são aquelas que mais óxido nitroso e mais metano promovem e, portanto, vão no sentido contrário daquilo que é a nossa lógica. Depois, no âmbito 2, temos cerca de 28% e o grosso é, de facto, no âmbito 3. Aquilo que há um bocado na tua apresentação disseste, aqui acontece também. Nós temos 3 programas neste momento em curso que vão impactar em cerca de 50% da cadeia de valor de âmbito 3. Nós temos o programa 0 em que até 2030 queremos estar a produzir toda a energia que vamos consumir. Nós somos o 3º maior consumidor de energia no país. Consumimos cerca de 780 gigawatts hora ano, que é uma brutalidade, é 1,5% da energia consumida no país e, portanto, esta aposta fortíssima nas energias renováveis vai fazer com que, de facto, não haja só impacto direto sobre o âmbito 2, mas também vai ter na categoria do WTT, da energia, em que, dentro dessa energia, 95% tem a ver com a eletricidade. Portanto, tem a ver, de facto, com as perdas entre o local da produção e o local do consumo. E, portanto, isso vai ser rebatido aqui. No caso da questão do âmbito, nós temos um programa em curso, que é a Frota Verde, que estamos a adquirir 752 viaturas elétricas. Nós já temos 127, vamos passar a 890, e o nosso objetivo é, em 2025, atingirmos 1041 viaturas limpas, okay? Onde se meta também aqui os híbridos e o plug-in, restando apenas aquelas viaturas ou aquela frota que não há ainda sucedâneo elétrico. É uma atividade que se desenvolve em muitos espaços em que não há bons acessos e, portanto, temos de ter pick-ups e equipamentos especiais e, portanto, esses não existem ainda sucedâneo. E depois estamos a atuar também sobre as lamas. Um dos principais emissões que nós temos de âmbito 3 tem a ver com os resíduos gerados. E, portanto, as lamas, nós produzimos imensas, nós produzimos cerca de 80% das lamas de hectares do país. E, portanto, para além da produção de energia a partir de biogás que estamos a fazer e que estamos a incentivar e a aumentar a sua capacidade, nós vamos fazer um programa de
melhoria das lamas e, portanto, com compostagens, com hidrólises, de modo, de facto, a diminuir o impacto e as emissões desse produto. Portanto, estamos a atuar especificamente em cerca de 50% da cadeia de valor. Mas eu estava a dizer que isto é um setor complexo porque, primeiro, está a ser bombardeado com a alteração de legislação, ao mesmo tempo que o Grupo Águas de Portugal é um grupo público e, portanto, está sujeito aos constrangimentos da contratação, que é uma coisa dificílima. Se vocês já têm dificuldades em arranjar cadeia de valor, imaginem nós que temos que fazer um concurso público onde, naturalmente, esse não é um dos critérios. Não é? Esse não é um dos critérios. E, portanto, recentemente foi aprovado o plano estratégico do setor para 2030, que prevê investimentos de 5,5 mil milhões de euros. Já veio trazer a este setor também a responsabilidade pelas águas pluviais. O último trouxe as águas para reutilização, agora traz as águas pluviais e, portanto, é um impacto enormíssimo do ponto de vista de investimento e de operação. A União Europeia aprovou a diretiva e Portugal já transmitiu, transpôs para o direito nacional, que tem a ver com a melhoria, ou melhor, com o aumento dos processos de controlo da qualidade da água para consumo humano. Nós somos todos aqui prestadores de serviços, mas de facto a água é a única em que nós bebemos. Se calhar também nas telecomunicações as emissões são capazes de entrar no corpo humano, mas não, a água é aquela que de facto nós metemos dentro do nosso corpo. E portanto a União Europeia veio agora trazer um conjunto enormíssimo de novas responsabilidades e novos valores paramétricos que vão obrigar, por exemplo, a aumentar o tipo de reagentes e o volume de reagentes. Dentro da cadeia de valor de âmbito 3, 30% tem a ver com bens e serviços adquiridos. E desses, 50% são reagentes. E, portanto, ou seja, aumenta a dificuldade aqui sobre isto. E agora está a ser em perspectiva, em aprovação, a nova Diretiva de Águas Residuais Urbanas, que vem trazer uma obrigação para aglomerados populacionais com mais de 100 mil habitantes a existência de um tratamento quaternário, ok? Reparem, nós hoje em Portugal temos muito do secundário, em alguns casos de zonas sensíveis temos o chamado tratamento terciário e agora temos que ir para o quaternário. O quaternário é para ir aos micropoluentes, estamos a ir aos microplásticos e, portanto, ou seja, vai aumentarmos investimentos, vai aumentar o volume de processo e, portanto, é um setor com uma dinâmica brutal. Não é possível aqui tirar uma fotografia, congelar e dizer, bom, é com estes elementos que nós temos que nos preocupar. Não, todos os dias estamos a aparecer. Por exemplo, só para vos dar uma ideia, o impacto que o plano de eficiência hídrica do Algarve, que tem uma desalinizadora, que já está em concurso público, e que tem uma captação no Pomarão, alguns no Alentejo, lá pelo meio, no Guadiana, portanto, só isso vai duplicar o consumo de energia das águas do Algarve. Portanto, vejam de facto qual é o impacto. E uma desalinizadora, aquilo é basicamente tratamento mecânico e tratamento químico e, portanto, isso vai fazer com que a nossa pegada ande por aqui a saltitar. Ainda assim, achamos que é um desafio brutal e tal também em linha com aquilo que achamos, nós achamos que cerca de 1/3 das reduções da pegada estão dentro da organização. Ou seja, é possível por exemplo, na questão da energia, nós não estamos só a produzir energia renovável, estamos também a fazer um grande projeto de eficiência energética, porque achamos que é possível reduzir os consumos de energia que nós temos. E também num grande projeto de digitalização, porque não é possível trabalhar com estas dimensões de energias renováveis e não ter um processo ágil, rápido, para poder operar as diferentes atividades. Bom, em linhas gerais é isto, teríamos se calhar aqui a manhã toda, se calhar a parte tarde também, mas garanto-vos que é mais difícil tratar da invenção, desta questão do inventário das emissões do que cumprir horários. Sim, acredito que com esta constante mudança também deve ser muito difícil. É uma ebulição, é um setor que está em ebulição. Não é? E muitas vezes eu costumo dizer isto, e costumo dizer isto a pessoas, a colegas e amigos. Se vocês não querem consumir água, e se, portanto, continuam a preferir a água engarrafada, isso digam-nos, porque então nós passamos a fazer água para lavar carros, água para regar jardins, em vez de fazer água para nós bebermos. Portanto, é que a diferença entre um tratamento e o outro é absolutamente brutal. Já agora, só para ter uma ideia, por cada metro cúbico de água que consumimos, e, portanto, utilizando a parte da pegada,
do abastecimento de água e do saneamento, nós estamos a falar de cerca de 1 kg de CO2 equivalente por cada metro cúbico, cada 1000 litros. Uma família de 4 pessoas que consuma 125 litros por dia cada um, são 15 quilos de CO2 equivalente por mês. Portanto, estão a ver qual é de facto a dimensão. Quando, por exemplo, se fala que em muitos municípios há perdas de água de 50%, cada vez que há 1 metro cúbico de água que é perdida numa fuga, numa rotura, coisa, imaginem também a quantidade de emissões que de facto elas são responsáveis. Portanto, a grande, um terço da redução pode ser conseguida dentro da organização. Muito obrigado. Então, passaria agora à Altice. José Maurício, queria que falasse então um pouco da vossa experiência neste caminho da Science Based Targets Initiative, e vocês têm uma particularidade que também tem um foco muito ligado ao consumidor final. Exato. Então, na vossa estratégia, gostava que também, que, em particular, dissesse se tem alguma coisa planeada para o utilizador final ou não, Okay. mas portanto, Sim, temos. Então, muito brevemente, em relação às iniciativas que foram submetidas e aprovadas em 2023, o ano base é o ano 2019, por razões óbvias, 2021 foi o ano do Covid, os dados não eram, digamos, eram pontos fora da curva, digamos assim, e o que nós temos é um objetivo de 70% das emissões de âmbito 1 e 2 até 2030. Nós, já no ano de 2023, na avaliação que já fizemos, já estamos a 54% dessas metas, o que indica, e esperamos, muito brevemente, ou provavelmente, vamos antecipar as metas e renegociar com o SBTI novas metas mais ousadas. Nós, em relação ao âmbito 3, a principal categoria, digamos, das emissões é a chamada categoria 1, que são os bens e serviços produzidos pelos nossos fornecedores de produtos e serviços que nós adquirimos, está em torno de 80%. Nós fizemos um trabalho com os fornecedores, com os fornecedores principais no ano passado, em que enviamos um questionário, e posso dizer, e como foi dito já aqui, a recepção que nós tivemos foi apenas 24% dos fornecedores, dos grandes fornecedores, responderam, sendo que desses disseram que 6% estavam já comprometidos com metas SBTI e 9% tinham intenções de. Isso para dizer o quê? Que o trabalho de engajamento, de comprometimento dos fornecedores, até como o Pedro Ávila mencionou aqui, não é um processo fácil. Em muitos fornecedores há uma necessidade até mesmo de evangelização e dos fornecedores dessas empresas, o porquê as metas da SBTI baseadas na ciência são importantes para eles e para nós. Mas, indo direto àquilo que perguntaste, Ricardo, nós estamos comprometidos com toda a cadeia de valor, não só os fornecedores e também os clientes. E nos clientes, quando eu digo os clientes, são todos os consumos que os clientes fazem. Ou seja, vou dar um exemplo, é a box que a gente tem lá em casa, seja independente do operador, é o carregamento do telemóvel que todos nós, todos os dias fazemos, são os routers, ou seja, são a energia que com os serviços de telecomunicações os nossos clientes finais utilizam, por exemplo. E para isso nós temos já algumas iniciativas, apesar de não ser a mais representativa, porque sabemos que temos um papel também de impacto, né, na sociedade, no país, nós temos diversas iniciativas de incentivo a esses clientes que estejam comprometidos com a sustentabilidade. E como é que isso é feito isso? Nós temos uma empresa que não produz energia, mas consome energia, que é a Mel Energia. Nós comercializamos energia sustentável, energia limpa, desde 2020. O que nós fazemos é, para os nossos clientes, aqueles que qualquer pessoa pode contratar os serviços, mas para aqueles que são os nossos clientes, nós duplicamos, por exemplo, a velocidade de internet que ele tem em casa, damos mais plafones de telemóvel para dentro da conta, ou seja, no incentivo de incentivar as pessoas a consumirem energia renovável. Isso do ponto de vista do consumo de energia. Temos outras iniciativas também que têm a ver principalmente com a circularidade. Nós incentivamos um cliente, por exemplo, que tem um problema, sua box deixa de funcionar, ou nós detectamos que ele tem uma box ou um equipamento que é obsoleto, nós, ao invés de mandar o técnico à casa do cliente, que muitas vezes tem um custo, às vezes o cliente, e tem um custo, não é só isso, é uma questão de disponibilidade, nós incentivamos o cliente, ele vai a uma loja, ele troca aquele equipamento antigo, obviamente com agendamento,
troca aquele equipamento antigo por um mais moderno, com menos consumo, com menos, mais sustentável, menos consumo de energia, melhor, normalmente mais pequenos, mais ligados à questão ambiental, onde há menos, onde a produção de resíduos eletrônicos, seja os chips, o plástico, etc., é muito menor. Nós temos o privilégio de termos uma empresa do grupo, que é o TIS Labs, que desenvolvemos isso com eles. Já temos pilotos de caixas e de routers com a base de cortiça, que são a questão da dissipação do calor e de energia é muito menor. Portanto, nós estamos sempre a incentivar e também a trabalhar com nossos clientes no consumo e na redução da pegada carbônica. Nós incentivamos os clientes que querem adquirir painéis solares, que é algo que a gente também utiliza muito na nossa e que tem ajudado muito na redução das emissões de âmbito 1 e 2. E só para dar um exemplo, nós temos uma rede por todo o país, cada rede tem uma antena ou tem um posto que aquilo funciona 365 dias por dia, 24 horas por semana, e consome energia, tem um equipamento de ar-condicionado que está lá dentro, ou seja, e através dos painéis solares nós reduzimos bastante a pegada carbônica. Portanto, do ponto de vista do consumidor final, nós temos um trabalho contínuo através também da nossa newsletter, incentivo ao nosso consumidor final de reduzir o seu próprio consumo nos serviços que ele contrata a Mel e também, obviamente, dele poder contratar energia limpa, energia renovável junto ao seu serviço digamos, de fornecimento de eletricidade. Eu diria que grandes números, grandes fatores são esses. Sim, muito obrigado. Eu gostava de fazer várias perguntas, mas sei que estamos aqui também um bocadinho já atrasados no tempo. Portanto, queria agradecer-vos esta partilha de experiências. Espero que tenham achado útil e muito obrigado a todos.